Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Tanta Gente Legal da RPM Comunicação. Eu sou Paulo Mata, jornalista, fundador da RPM 30 anos atrás e trago sempre para vocês histórias de gente bacana. Gente bacana como a pessoa que eu vou entrevistar hoje. Entrevistar não é a melhor expressão. Com quem eu vou conversar, eu acho que funciona melhor. Ele é um designer de mãos cheias, como a gente costuma dizer, e muita coisa do que ele fez, você que está me olhando aqui, conhece, mas não sabia a quem atribuir. Minha conversa de hoje é com Alexandre Arrabal, designer, 30 anos de TV Globo. Ele vai me corrigir, acho que são 38, porque eu vi a pesquisa, acho que foi de 85 a 23, mas ele me corrige. Alexandre, bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem, Paulo? Tudo Prazerzão estar aqui conversando com você. Prazer te receber também, cara. Que bom. Começar por aí. Quantos anos foram TV Globo? Então, acho que 30, eu não parei para fazer a conta, não, mas acho que foram 30, não deu tempo. Você entrou em 85, tá certo isso? Eu entrei em 85, eu saí, mas aí eu fui para a Itália e 2 vezes eu fui para a Itália, um total de 3 anos eu passei 3 anos na Itália, mas com 1 ano no Brasil. Em 4 anos passei 3 anos na Itália, então ficou um vai e vem aí. Então, para fazer a conta, tinha que ser mais preciso. Aí eu nunca parei para ficar fazendo esses meses e tal. 30 e alguns e tá bom demais, né? Isso aí. Agora, me conta uma coisa, por que Itália? Antes de eu começar, antes de eu fazer uma digressão, timeline certinha, Tá Itália bom. por quê? Boa pergunta. Porque é o seguinte, eu comecei na TV Manchete, né? Eu comecei meu primeiro começo em televisão, profissional mais sério mesmo, foi na TV Manchete. E rapidamente, eu com 22 anos, eu entrei lá com, sei lá, 21 por aí. Com 22, com 24 anos eu era chefe de 6 pessoas ou 5 pessoas mais velhas do que eu. E depois fui contratado pela Globo e tal, porque apareceu o meu trabalho e tudo. E eu fiquei muito feliz lá na Globo, mas nessa época, assim, eu estava crescendo profissionalmente rápido e eu percebi que eu estava com um caminho meio difícil naquele momento da Globo, até por altos profissionais fantásticos na vez ali, né? Então, eu achei que juntei isso com assim, a falta de perspectiva momentânea com uma vontade de fazer uma experiência internacional. E eu comecei a achar que eu tinha que fazer a experiência internacional agora, naquele momento, porque senão eu ia passar o tempo demais e eu ia ficar velho demais para isso. E aí eu decidi, fiquei na dúvida, falei, bom, eu queria Europa, não queria Estados Unidos, assim, sempre sou mais ligado à Europa do que aos Estados Unidos. E falei, bom, a Inglaterra é muito competitiva, vai ser complicado. Aí eu pretensiosamente, vou explicar por quê, eu falei assim, eu quero aprender outro idioma, e espanhol não é exatamente um outro idioma, o que eu hoje... espanhol é um outro idioma e é muito difícil. A tua origem, o Arrabal é Exatamente. espanhol? E hoje eu sou espanhol, naquela época eu não era, eu sou espanhol, legalmente eu sou espanhol, e tenho muita dificuldade de falar espanhol. E falo muito bem italiano, mas o italiano atrapalha o espanhol. Mas então, eu pretensiosamente fiquei entre França e Itália, viajei para os 2 países, me entendi melhor com a Itália, peguei minha fita Umatic, botei debaixo do braço e fui para lá procurar trabalho, né? Aí eu fiquei primeiro em Roma, foi um pouco complicado, a Roma é uma cidade maravilhosa, espetacular, moraria lá tranquilamente. Mas o fato é que eu não arrumei trabalho e resolvi ir para a Espanha procurar os arrabais, né? Quer dizer, a origem. Mas nesse ínter eu falei, mas falam tanto de Milão, né? Deixa eu passar em Milão antes, já que eu estou na Itália. E em Milão comecei a trabalhar, foi super legal. Que é uma catedral do design, né? Milão, do mobiliário, de muita coisa de design tem a ver com Milão, né? Sim, isso era assim, eu fiz amigos lá na área do design, inclusive brasileiros também. Mas eu fui trabalhar em produtora e já ligado à televisão, foi muito legal também. Eu sou muito ligado à televisão desde que eu nasci. Pois né? eu queria entender de onde surgiu, porque você se forma na PUC, você faz desenho industrial, né? Se forma na PUC, é uma opção PUC do Rio de Janeiro, e a tua trajetória
não é dizer que passe por televisão, ela praticamente está 100% na televisão. Como é que isso aconteceu na tua vida? Não, então, na verdade, eu nasci dentro da televisão. Eu nasci dentro da TV Coroados. O meu pai, ele era advogado no Paraná, em Londrina, e os diários associados queriam comprar um terreno para construir uma televisão, mas naquela época, para não ser caro demais o terreno, contrataram meu pai, que era advogado, e ele comprou o terreno. Ele comprou o terreno, já que está aqui, cuidou da obra. Aí cuidou da obra, ele foi o primeiro executivo da TV Coroados de Londrina. Nossa. E eu nasci em Londrina. E aí ele foi o primeiro executivo da TV Coroados, aí dos Diários Associados, e ele sobressaiu tanto que ele foi para todas as outras Nossa! E depois dirigiu a TV Tupi do Rio de Janeiro mesmo. Né? E aí Em que época? Ele teve na Tupi? Ele pegou... 1968. Ele pegou uma época espetacular da TV Tupi. Sim. Mas, assim, a Globo, nesse momento, a Globo já estava em primeira, eu acho. E teve um ano que ele conseguiu lá. 68 ela já tinha passado, porque a Globo é de 65. 3 anos. Eu me lembro de lei e tudo mais. Eu lembro que a Globo foi galgando. A Tupi era muito absoluta, né? A gente tinha no Rio... Qual era a cena da TV naquela época? Você lembra? Flávio você lembra de ouvir falar, claro? Não, eu conheci ele. Chacrinha, Flávio Cavalcante. Chacrinha era da Globo. Chacrinha era Globo, sim. Depois voltou para a Globo. Sim. O Flávio Cavalcante, J. Silvestre, Ayrton Perligeiro, que pai do Jorge Perligeiro. Pai do Jorge Perligeiro. Eu acho que... Bom, isso em verdade, para quem não sabe, busca saber, gente, Tupi foi a emissora. Novelas, grande parte das grandes novelas, então Tony Ramos, vários desses grandes atores hoje globais começaram na Tupi, né? E aí, então você nasceu dentro da televisão. E aí, me conta essa evolução. Não, então assim, eu sempre fui muito apaixonado por televisão. Eu comecei... E também uma coisa que eu sempre soube é que eu trabalharia com alguma coisa ligada à arte. Eu desenho desde que eu nasci desenhando e tal. E tanto que em certo momento da minha vida, quando eu tinha uns 14 anos, eu achei que eu ia ser artista plástico. Mas aí... Você tem obras tuas? Você ainda produz? Não, eu já tenho alguns em casa. Quando eu tinha... Depois do astronauta, né, bombeiro e tal, eu queria ser astronauta. Depois do astronauta, foi direto para ser... Achei que ia ser pintor. Mas eu, assim... Eu cheguei a fazer muitos quadros, sei lá, uns 100 quadros. Nossa! Mas eu... Em certo momento, eu vi que eu queria uma coisa mais utilitária. Era a arte mais utilitária, né? Então, o design ficou mais evidente para mim. Sim. Na época que eu fiz, assim... Ninguém sabia o que era... design de direito. Hoje é a profissão da moda, ainda bem. Com certeza. Uma das profissões da moda. Uma das profissões. Você estudou onde? O teu colégio, onde é que você fez? Eu estudei no Santo Inácio. Inaciano. Exatamente. Que realmente, assim, a base da minha cultura, eu acho que é fundamental, espetacular o colégio. É um colégio maravilhoso. Eu sou agustiniano, nós sempre fomos rivais, mas nos tá tudo bem agora. Tá tudo tranquilo, mas nunca tão rivais quanto os inacianos e o pessoal do Princesa e das outras escolas na Voluntários, na São Clemente, tinha pancadaria. Né? Você participou disso? Você era um cara... Não, como é que era a tua infância? Você foi um cara tranquilo? Tranquilo, pacato. Não, pacato? Normal, assim. Fazia as bagunças normais, assim, mas de briga, não. Teve um dia que eu levei eu morava no Leme, que também era barra pesada, né? Sim. E eu levei a turma da minha rua, o time da rua, para jogar com o time do Santo Inácio. Aí eu tava jogando qual? No time do Santo Inácio. Aí saiu porrada. Aí eu fui pro vestiário e deixei eles brigando lá. Claro! Brigar com quem? Não chamei vocês para isso, mas já que vocês estão, briguem aí, depois a gente sai e toma um suco, vai. É isso aí. Aí, faculdade, você faz PUC, né? Eu fiz PUC. Na época, Na época, a ESG era a melhor de design, era um destaque e tudo. Mas, assim, eu achei que um designer era legal ter um convívio com outras profissões. Então, eu optei por uma universidade, né? Assim, e eu também sou aluno, sou filho da PUC. O campus é muito mágico, né? Boa, demais. O teu departamento fica ali no Bosque, né? Não sei se hoje ainda está, mas ficava ali na minha época, ele ficava mais para o Bosque, era um lugar separado, era uma coisa mágica. Mágica. Não, hoje está o departamento de design está em 2 prédios super legais que
Eu fui falar para os alunos de cinema lá. Ah, que legal. Aí eu visitei também a parte de design para ver como é que é. Está em 2 prédios super bem instalados. Que bacana. Continua muito legal. Não é mais aquele lugar em frente ao solar, Sim. mas a PUC toda é maravilhosa. Teu começo, Alexandre, por onde se deu? Você está na Manchete aos 21, pelo que você diz. É a tua primeira experiência profissional? Não, então, primeiro eu vendia quadros, né? Os quadros que eu fazia, eu vendia. Aí depois eu comecei a fazer... Eu era muito... Sempre queria estar fazendo coisas, assim, sempre fui bastante empenhado em produzir. Eu comecei a vender camisetas, eu fazia com silk screen. Então, um amigo meu, Pedro Paulo, me ensinou o processo todo. Aí eu fazia desde o desenho até imprimir tudo, fazia as telas e tal. Aí depois disso, mas eu queria trabalhar em televisão já, porque eu já respirava televisão. Ah, não, aí nessa história toda tinha aqui desse lado a televisão e desse lado o design, que eu já tinha decidido. E quem junta as duas coisas na minha cabeça foi o Hans Donner, né? Que é um cara muito generoso, que eu gosto pra caramba e que é responsável por formação de vários designers ali. Pelas mãos dele, você se encontra? Não, eu não... a gente trabalhou depois na Globo, não junto, mas assim, quase trocando muito mais tarde. Mas assim, eu estou dizendo, eu entendi que era possível ter design e ter televisão. Juntou a televisão do meu pai, que eu queria, e o design que eu sempre quis. Eu falei, pô, dá para ter as duas coisas. Sim. E é aquilo ali que eu quero. E assim, sempre o design em movimento sempre me atraiu muito. O Hans como exemplo, eu não conhecia. Aí depois eu procurei ele, conheci ele e tal. Seu chefiou? Na tua época, quando você mais tarde... Assim, o Hans cuidava. Depois, quando eu fui para a Globo, eu fui trabalhar primeiro no jornalismo, no esporte, foi onde eu fiz a maior parte do tempo. E o Hans ficava com a parte mais institucional. Então, eu ficava com o dia a dia, ele fazia as aberturas de novela, aquelas coisas maravilhosas que ele fazia. Nossa. E tudo. E de uma forma institucional também, a gente... Quando era uma coisa tipo Jornal Nacional, tinha uma troca muito intensa e tudo, mas... Aliás, eu vou dar um spoilerzinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Jornal Nacional e lembra que eu disse na abertura que vocês já viram muita coisa que ele criou e não sabem, mas vão descobrir aqui. Então fiquem ligados. Então vamos avançar nessa linha do tempo. Vamos chegar na Manchete. Manchete, você fez que trabalhos você chegou a fazer por lá? Manchete era muito legal também. O seguinte, que a Manchete começou com tudo que é equipamento novo, né? Na Manchete eu era desenhista, eu tinha uma prancheta, eu era chefiado pelo Arlindo Rodrigues, uma pessoa maravilhosa. Cenógrafo, carnavalesco também, craque. Pô, um nome de rua hoje, com todo merecimento. Maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E o Arlindo, mas eu pintava com aerógrafo, airbrush, trabalhava lá com ele, a prancheta, não tinha computador nem nada. E chega a Manchete com um monte de equipamento bacana, aí eu queria aprender, ficava fascinado, eu, moleque ali, né, fascinado com aquilo tudo, eu queria aprender. Mas o Arlindo queria que eu desenhasse, pintasse lá os negócios dele, os quadros e tal, né, aí eu ficava dividido. Aí eu descia lá era o 4º andar, se não me engano, que era todo tecnológico na Manchete, né, era a televisão mesmo. Aí eu descia e falava, ó, o Arlindo mandou pesquisar os efeitos e tal, mentira. Aí às vezes eu ficava lá, virava a noite, aí chegava atrasado no dia seguinte, tomava a bronca do Arlindo. Mas mentir ali naquele prédio não era problema, né? Porque as pessoas enganavam o seu Adolfo, ele demitia o sujeito num andar, porque ele tinha a história clássica, e aí mandavam, não, vai para o outro andar, deixa o seu Adolfo ali. Aí subia, olhava e dizia, ó, trabalha bem, porque eu acabei de demitir um cara no outro andar. Sem camisa, então, né? Mentir, olha, aí é uma mentira carinhosa. Não, era mentir para trabalhar mais. Para trabalhar mais, isso. Mas, enfim. E aí, nessa de ser proativo e tudo, eu comecei Eu, enquanto desenhava lá, a Manchete tinha o primeiro carnaval exclusivo. Acho que foi o único, né? 83, é isso? Você vai saber... 4, talvez? 4. Que foi o primeiro ano do Sambódromo? É, isso aí. Talvez tenha sido 84. Certamente, o primeiro... E aí, o primeiro ano do Sambódromo, carnaval exclusivo, aí chega o Aldir Ribeiro, que era o editor lá, que fazia um monte de coisa, cara, super legal também. Aí o Aldir chega, pô, não tenho nada para o carnaval exclusivo, a gente não tem uma vinheta nem nada. Eu falei assim, eu já fiz essa animação. Eu pensando nisso, por minha conta, tinha feito uma animação de uma bonequinha sambando, uma sambista, sambava na frente do
dos arcos ali da apoteose. Tinha feito uma animaçãozinha, mas assim, uma coisa muito simples, né? Aí eu falei, tem isso aqui, tudo, a gente pode editar, e tal, não sei o quê. Aí eu estava de folga no carnaval, né? Bom, eu era assim, eu não era nada na Manchete, eu era a base da cadeia alimentar lá. E eu passava, foi a primeira sensação, assim, que televisão que mexeu comigo. E eu estava de folga, namorava uma menina no Leblon, aí eu estava andando, indo para a casa dela, eu ouvia o barulho da minha vinheta durante o carnaval, e eu sabia que todo mundo estava vendo aquilo que eu fazia. Você chegou a fazer a vinheta. Você propôs, você apresentou e ele gostou. Gostou. Mesmo porque você disse que ela estava mais simples, você deu uma sofisticada. Não, para hoje. Sim. Não, nossa. Não, então entendi. A gente editou, eu e ele editamos e tudo, e aí foi para o ar, foi a salvação. Então, mas a coisa engraçada, primeiro que é o efêmero, né? Que passou, acabou. E também aquela coisa eu sabia, eu estava complicado lá na Manchete, que ninguém sabia quem eu era, não era nada na Manchete inteira, mas eu sabia, eu passava, eu ouvia o barulho e falava, cara, estão vendo minha bonequinha sambando lá e tal. Cara, que coisa doida e tudo. E assim, isso foi o primeiro que me deixou marcado na Manchete. Eu fico pensando, você está trazendo uma história que me lembra tempo de arquibancada, no Maracanã, Flamengo, jovem e tal. Você conseguiu ouvir a vinhetinha de tempo da Rádio Globo, porque estava todo mundo com radinho. Verdade. Então, diferentemente de hoje, que tem sistemas de som sofisticadíssimos e a acústica, você ouvia o relógio marca, Jorge Cury, Valdir Amaral, aí tinha aquele... E o barulho que ecoava no Maracanã inteiro. Você tinha 150 mil pessoas, delas 100 mil talvez estivessem ouvindo. E todo mundo via a tua vinheta no carnaval, porque exclusivo, imagina. É exclusivo. Exclusivo, todo mundo querendo ver. Primeiro carnaval de Sambódromo construído, governo Brizola, com Darcy, com todo mundo. Imagina a tua emoção, tua primeira grande realização. Foi a primeira, caramba, eu já tinha feito outras coisas para televisão, mesmo mais novo, assim, moleque, com 16 anos, assim, para a TV Tupi, para o meu pai lá e tudo, que aí acabava que o filho do diretor desenha bem e tal, aquelas coisas meio amadoras, né? Mas, assim, essa foi a primeira coisa profissional legal. E o legal era isso, quer dizer, a sensação... que não era ruim a sensação, era uma sensação, assim, que me revelou o que é a televisão também, né? Que, assim, ao mesmo tempo que abrange todo mundo, não quer dizer que vai te fazer diferente daquilo. Então, era gostoso até eu saber que ninguém sabia quem eu era, que eu estava difícil no trabalho ali, porque eu queria aprender, e o Arlindo queria que eu desenhasse, eu queria crescer e tal. E, ao mesmo tempo, todo mundo estava vendo aquilo. Foi bem doido. Bacana. Deixa eu brincar com o tempo. Vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente está em 84, eu vou voar para o século XXI, para cá, porque anteontem, e aí, gente, só para situar vocês, nós estamos na quinta-feira, dia 4 de setembro, e no dia 2 de setembro, o William Bonner anunciou para o Brasil e para o mundo que ele deixa a bancada do Jornal Nacional, vai ser substituído por César Tralli, vocês já sabem disso melhor do que ninguém. Eu trago isso pelo seguinte, vocês se acostumaram a assistir a redação, a ver o jornal e ver a redação, o estúdio dentro da redação, que era algo inimaginável. Eu queria voltar para você, para te perguntar, da onde surgiu esse insight? Como é que foi a construção dessa novidade que, cara, revolucionou, mudou para caramba a forma como a gente assistia? A gente passou a ver a turma atrás trabalhando. Da onde surgiu isso, cara? Então, na verdade, esse que está na redação, o Bonner fala que é o cenário mais bonito do mundo, que é mais que um cenário, o Jornal Nacional é um ecossistema ali, porque você mistura cenário virtual e cenário real de uma maneira que, às vezes, até eu não lembro o que é real, o que é virtual. Mas vamos voltar agora, chegamos aqui no tema, vamos voltar um pouco, porque, na verdade, isso aconteceu em 2000, né, que eu era chefe da arte do jornalismo, do jornalismo da Globo, nessa época, no ano 2000, e sem nenhuma encomenda, a gente propôs, quer dizer, eu à frente da equipe, né, mas era um time bacana pra caramba, a gente propôs tirar o jornal do estúdio e colocar ele na redação.
e de uma maneira diferente também, para a gente mantendo o Jornal Nacional já tinha uma coisa que antigamente chamavam selos, hoje a gente chama de cenários temáticos, que são as ilustrações que ambientam cada notícia, né? Então era um selo que era uma coisa quadradinha, assim, nos Estados Unidos chamava over the shoulder, né? Mas e a gente trouxe isso, foi criando isso cada vez maior e tudo, e a gente já era um estúdio, o Jornal Nacional antes de 2000 era no estúdio, mas já tinha umas ilustrações que ocupavam a tela toda. E a gente não quis perder isso, mas quis levar para a redação. Então, teve a solução do mezanino, que a gente colocou o Jornal Nacional no mezanino e permitia ter as ilustrações e, ao mesmo tempo, você via a redação. Isso foi ano 2000, foi... Assim, o que eu acho legal disso e que eu fico orgulhoso por mim e pela equipe é que ninguém encomendou isso para a gente, né? E ele ficaria no estúdio se não fosse isso. Ele estaria... Não até hoje, claro, que teria chegado alguém e falado assim, vamos para a redação. Mas naquele momento ninguém estava nem longínquamente pensando nisso. Bom, esse foi o que foi até 2017. Em 2017 a gente inaugurou o modelo atual, que foi feito um prédio em volta dele, né? Isso daí foi uma oportunidade maravilhosa de trabalho que, graças ao Schroeder, ao Ali, Roberto Irineu, porque o Roberto Irineu depois falou assim, porque foi um investimento bem grande, né? Então o Roberto Irineu falou assim, olha, nessa casa aqui nunca falta dinheiro para uma boa ideia. Nossa, bacana. Isso é uma frase lapidar, né? Verdade. E foi uma oportunidade única esse projeto, exatamente por isso, que teria que fazer o prédio novo para a nova redação do jornalismo e a gente teve essa oportunidade de definir como é que seria até o prédio, porque a gente criou a redação, a gente partiu da ideia do set no meio do cenário, no meio da redação, difundindo notícias que é um centro de difusão, difundindo notícias para o Brasil e para o mundo. Essa é a figura que a gente criou na nossa mente e se desenvolveu em volta disso. E foi um projeto bem bacana, desenvolvido também, eu sempre com uma equipe, tá? Assim, o pessoal fala o cenário do Arrabal lá e tal, mas não é o cenário do Arrabal, da Gilda. Alguém assina, né? Na verdade, tem sempre uma caneta. Sim, não era a Globo do Schroeder, não era a Globo do Evandro, do Ali, mas era também, né? Sim, mas aí... E agora, recentemente, acabou, no dia 25, na semana 25 de agosto, eu tive a oportunidade já com a minha produtora, Mamute, prestando serviço para a Globo, a gente reformulou esses cenários temáticos todos, entendeu? Então, todo o 3D que você fala, assim, dá uma notícia de, sei lá, do STF, aí tem o cenário 3D, e são cenários interessantes porque são cenários 3D, como se fossem cenários físicos mesmo, que estão ali para ambientar a notícia. E saem... vamos lá, conta um pouquinho desse processo, entrega um pouquinho da mágica. Não, então, a gente faz com... Quer dizer, o principal de tudo é a ideia e os conceitos básicos. Ali a gente usou os conceitos de definição, hiperrealismo, tridimensionalidade e paralaxe. Paralaxe é você perceber a tridimensionalidade, né? Então bom, todos têm que ter isso. E aí, como que é a ideia? Como que eu vou retratar uma ideia? Aí você começa a fazer os brainstormings para como que eu vou retratar saúde, entendeu? Antes tinha um hospital, aí o Bonner falou assim, não, mas assim, isso não é exatamente saúde, isso é hospital. Ou seja, é um trabalho colaborativo. Sim. Quer dizer, vamos voltar um pouquinho, mas você de artes conseguiu dar uma ideia que evoluiu, mexeu com engenharia, mexeu com uma série de coisas, sim. E aí você tem também o jornalismo junto. Obviamente você tem Roberto Irineu, você tem os decisores, mas você tem... o trabalho é feito de maneira colaborativa. Esse do dia a dia é feito de maneira colaborativa com a direção do jornal, sim, né? Sim.
precisa. Assim. O estilo, o conceito que a gente discute em esferas mais amplas. Assim. Então, assim, o grande patrocinador do Jornal Nacional de 2017, sem dúvida, foi o Ali, né? Que teve a coragem de... Ali Camel, com apoio do Schroeder também, né? Mas que teve... Carlos Henrique Schroeder, gente. Isso aí. A gente vai dando glossário aqui para quem não tiver familiarizado com os nomes de jornalistas. Que são profissionais monstruosos. Assim, Schroeder voltou agora para o conselho, inclusive, do grupo, Exatamente, né? E aí, me conta, vamos falar do estúdio, o estúdio do JN. Essa primeira fase que você disse foi até 17, é interessante porque todo mundo ia tirar foto. Tinha o dia da visita da família, né? E as famílias dos jornalistas iam para lá para sentar na bancada do William Bonner. Isso. O engraçado é o seguinte, que a gente... Inclusive, a minha filha tem foto lá também na bancada. Mas o engraçado foi o seguinte, que a partir do Jornal Hoje, a gente começou a prestar atenção mais em premiações internacionais, a gente começou a ser bastante... O Jornal Hoje anterior ao que está no ar, que aliás ficou muito tempo. A gente começou a prestar mais atenção em premiações internacionais, começou a ser premiado muitas vezes, e a gente foi premiado no Jornal Hoje e tal. E quando a gente fez o desenho do Jornal Nacional, que foi ao ar em 2017, realmente foi todo mundo... todo mundo que via as coisas ficava impressionado. E aí... Só que aí eu falei assim, olha, mas não dá tempo, esse que está no ar, não dá tempo para a gente esperar, não, vai ter que fazer um intermediário. Então a gente fez um intermediário, e o intermediário ganhou várias premiações também. Aí eu falei assim, nossa, agora a gente subiu a régua. Não, o sarrafo foi lá para cima, subiu a régua desse outro que está em projeto. E aí teve a adequação do projeto, ficou mais legal. E foi, bom, enfim, foi super legal. Que bom que eu consegui agora com a minha produtora Mamute fazer esse upgrade, que eu continuo colaborando, né? Tive a oportunidade de continuar colaborando. Depois de 30 e tantos anos, que a gente não sabe precisar quantos foram, talvez 8, talvez 5, talvez 4. 38. Você sai e vai para o mercado, né? Você vai para o mercado e volta. Claro, é um know-how também, vamos combinar. Provavelmente é um know-how que só você tem. Estou certo? Não sei. Não se sinta constrangido com a pergunta, mas você desenvolveu um modelo, né? Eu tenho uma característica muito forte, eu acho, que é juntar arte e tecnologia. Então, assim, isso daí, isso faz todo sentido você trabalhar no audiovisual com essas duas coisas. É uma característica minha e aí eu pude colaborar nesses cases. Que o mais desafiador de Globo ainda... O mais desafiador foi a Copa de 18. Pois é, a gente vai cair nas caixas, mas não sei se você quer continuar no jornalismo para falar do Fantástico também, porque é jornalismo / entretenimento, mas também mudou completamente e você estava por trás disso, né? Sim, aí tinha... Isso daí foi um projeto super difícil, assim, tinha Luizinho Nascimento, chefiando Fantástico, e tinha muita gente envolvida aí na pesquisa, a gente querendo uma coisa diferente, e foi essa coisa que é diferente do Jornal Nacional, que é a redação ali do Hard News, quem está produzindo ali atrás e tal, aparecendo. O Fantástico é uma integração entre o estúdio, o palco, o estúdio e a redação em si, é uma coisa bastante descontraída, que tem continuidade e tudo, mas acaba sendo... Nesse sentido, a redação e o estúdio estão no mesmo lugar também, né? Mas com um approach completamente diferente. Uma curiosidade, você está falando dos jornais que tem cabeça de rede no Rio. São Paulo, você também tocava? Também? Sim. JG? É rede. Rede. Sempre, tudo que foi, todos os cenários que nós estamos acostumados a ver são da tua equipe. Sim, o mais impactante de todos, aí agora você... Foi o mais impactante no começo... Eu outro dia vi as fotos, para a época achei fantástico também, foi do Jornal da Globo, de 94, eu acho. Lilian Vitfib. Exatamente. E foi bastante impactante, tinha um monte de televisões no cenário, tinha, sei lá, 56 televisões. Nossa Senhora! Mas televisão de tubo. De ainda. tubo! Você olha hoje, cara, é um cenário cult. Assim.
É bacana, é bacana. Como é que você se adapta a essa obsolescência planejada, cara? Na tua área, então, eu Não, imagino, mexendo com tecnologia. não, você tem que. Os recursos aparecem, você tem que usar, porque todo que vai banalizar. Vai banalizar, assim. A primeira. Essas TVs aqui, hoje fazem parte da nossa vida. TV plana, né? As primeiras eram TV de plasma, lembra que eles falavam? Cara, quando eu vi uma foto disso, eu enchi o saco de todo mundo até comprar para a Globo. Até hoje tem todos, mas a primeira vez que botou no ar custou uma fortuna e veio de lá, sei lá como, pagando umas importação caríssima na época e a gente colocou no ar, não me lembro aonde, mas assim, então é isso, você tem que usar primeiro que... Você está sempre em linha. Você criou metaverso. Você trouxe a Eva Byte. A Eva Byte, foi, gente... foi a primeira apresentadora virtual da TV brasileira. Acho que foi ano 2000, acho que foi 2001, por aí, não sei. Eu acho que foi por aí. Eu tinha esquecido da Eva Byte, você que me lembrou ela. Vou postar ela no meu... Eva Byte, gente, muita gente achava que era Sandra Nemberg, porque ela tinha uma similaridade, um pouquinho, cabelo curtinho e tal, mas não era. Não, a né? gente pesquisou um tipo brasileiro, a gente discutiu muito como ela seria e chegou de cabelo curto e tal, não sei o que, era bem legal. Foi um era insight, feita... desculpe. Pode falar. Foi um insight de vocês para o jornalismo? Foi uma demanda do Luizinho para vocês? Como é que foi isso? Foi uma provocação do Luizinho, isso, foi uma provocação do Luizinho. O Delfim também estava envolvido, Delfim Fujiwara, e a gente conseguiu fazer ali na unha mesmo. Não tem nada de inteligência artificial, não tem nada de nada, era animado, uma equipe montada para isso, era um desafio monstro na época. Hoje ainda seria, se fosse fazer daquela maneira. Mas o importante é isso, né? Foi uma coisa pioneira. Como é que é isso? Tecnicamente, aí me tentar cair um pouquinho jornalista aqui. Você está falando na unha, o que significa? Hoje você teria, com inteligência artificial, você bota alguém onde quer que seja, a qualquer momento. Tem várias técnicas de fazer isso, né? Então, assim, por exemplo, eu acabei de vir assistir o show do ABBA em Londres, o que eles são hologramas. Não são hologramas, na verdade. Eles querem parecer que são hologramas, mas são telas mesmo. É um enquadramento que faz parecer que são hologramas. Mas, assim, eles são os cantores mais jovens, né? Eles estão todos vivos e tudo. Então, como que fizeram ali? Eles construíram em 3D os avatares, né? As esculturas 3D das pessoas. Molde mesmo, impressora 3D, foi isso? Ou a gente está falando de uma... Eles misturaram tudo isso, pegaram fotos da época e foram escaneando as fotos e tudo, mas a foto é bidimensional, não é tridimensional. Mas é diferente do deepfake que você faz hoje. Sim, sim. Porque ali é em 3D mesmo, eles são todos em 3D. A Eva Byte também era toda em 3D, quer dizer, é como se você fizesse uma escultura, eu vou esculpir esse copo. O 3D, ele existe, só que ele está no digital. É como se fosse real, mas está no digital. Perfeito. Então, assim, e a gente fez uma escultura e depois você tem que dar vida para aquela escultura. Aí você pega, na época, o que a gente fez foi copiar os movimentos labiais, né? E as expressões todas da face, tudo, a gente foi fazendo um banco de impressões. Lá tinha uma equipe lá que era focada nisso. A gente tinha um departamento de Eva Byte. Qual chegou a ser o tamanho da tua equipe na Globo? 450 pessoas. Que assim, de 19 até 23, eu chefiei toda a parte gráfica da Globo, inclusive efeitos, novelas e tudo. E aí chegou a ser, era 400 e poucos, não sei se 430, 400 e muitos. Vamos lá, você tinha uma equipe, um departamento muito maior que o jornalismo, muito maior do que... Não, do que a redação do coisa. Do que a redação, propriamente, né? Do que as redações. Se a gente somar... Não, se juntar todas, tem mais. Tá, eu não digo, eu estou pensando aqui no Rio de Janeiro, gente, desculpe. Então, estou juntando aqui, JN... Ok. Mas 430 era no Brasil inteiro também. É isso. Você tinha 430 pessoas trabalhando sob tua... Como é que você tinha um preparo para liderar? Como é que você se preparou para isso? Então, eu fiz, assim, voltando para a faculdade lá, eu fiz design, né, porque meu pai mesmo sugeriu, e meus pais sempre apoiaram
Isso foi uma facilidade da minha vida. Eles sempre deixaram eu escolher, fazer tudo que eu queria. Mas meu pai me sugeriu fazer administração também. Eu fiz um semestre, eu fiz administração e design. Só que eu falei assim, não, muito cansativo e tal. Eu fazia as duas na PUC, uma de manhã e de tarde, eu não tinha absolutamente vida. E eu queria fazer outras coisas além de só estudar. E eu abandonei. Mas, assim, ironia do destino, eu fiz N cursos depois na Globo, vários cursos, fiz Fundação Dom Cabral e tal, e todos de gestão, sem exceção. Então, assim, meu pai, de certa forma, estava certo, mas deu tudo certo. Assim, e curso, assim, no IAG da PUC, cursos bons, ou Fundação Dom Cabral, que é maravilhosa. A mais reputada que há aqui no Brasil. Então, acaba que você se prepara para isso também. E você vai aprendendo também, né? Eu gosto muito de gente. E isso ajuda. Isso é meio caminho andado. Né? Meio caminho andado. Então, aí, você gostar de gente, ouvi-los, porque ao longo do tempo você foi ouvido, né? Você foi ouvido na Manchete, você foi ouvido na Globo em diferentes circunstâncias, em diferentes patamares de poder, né? Quer dizer, uma coisa é você ser ouvido quando você é diretor e está falando com o C-Level. Outra coisa é você ser ouvido, como você foi na Manchete, quando você tem uma ideiazinha ali, você é um cara, você é um bagrinho, como se brinca, e o cara diz, não, vou fazer, e você bota a tua vinheta para o país inteiro ver. Né? Então, eu acho que a tua escuta é empática, cara. Você tem a expressão hoje está muito em voga, né? Você gosta de ouvir, você gosta de lidar com gente. Eu gosto de lidar com gente, não tem problema. Então, não é só que não tem problema, eu gosto mesmo. Sim. Então, é fácil. Então, você se torna uma pessoa mais tolerante, e aí eu acho que isso ajuda. E tem uma coisa também que eu acho, que a vida é feita das histórias que a gente conta, né? Então, assim, eu estou sempre procurando alguma coisa para fazer, e inventar uma coisa nova, fazer uma coisa diferente e tudo. O que você está fazendo nesse momento? Nesse momento eu estou fazendo um monte de coisa. Agora eu estou voltando de São Paulo, onde eu estava fazendo o The Voice lá com o Boninho, que vai ao ar no SBT e na Disney. E eu acabei de fazer a marca da SET, Sociedade de Engenharia e Televisão, que tem a SET Expo, que é a terceira feira de equipamentos do mundo. É a terceira feira do mundo. O presidente Paulo Henrique Castro e o Ricardo Sturaro me chamaram para... Eles estão modernizando a SET e tem que ter uma cara, essa reformulação. Eu tive o prazer de fazer isso agora. O que mais que eu estou fazendo? Fazendo um monte de coisa, agora nem lembro. Depois que eu saí da Globo, eu fui fazer as coisas que eu queria fazer e que eu não conseguia fazer ou não podia fazer. Então, eu fundei 2 produtoras. Uma é a Mamute, que sou eu mesmo, que mais ou menos os trabalhos que eu fazia, colaboração com o Jornal Nacional, agora The Voice e tal. The Voice fazendo o conteúdo dos painéis de LED que a gente está fazendo, tá? E a outra produtora é a Surreal, que é especializada em produção virtual. Produção virtual, tipo Mandalorian, que você fala para entender logo o que é. Fazer cenários em computação gráfica em vez de cenários de... Tá mais do que claro. Você manda o da Mandalorian, pronto, foi. Mas é isso, cenários em computação gráfica em vez de fazer cenários de prego e madeira. E cenários realistas mesmo, né? Então, são coisas um pouco... A Mamute é uma abordagem criativa, praticamente... só criativa, juntando arte e tecnologia, claro, entregando o produto finalizado, que isso é outra característica minha. Assim, eu faço questão de entregar para ir para o ar, assim, ou para ir para onde for. E a Surreal, a gente acabou de gravar uma cena para o filme do Zelito Viana e Marcos Palmeira, que é Sedução, uma cena de incêndio, que toda feita em computação gráfica, em tempo real, são painéis de LED. A gente fez o Amarildo, né, que um doc drama. Sobre o Amarildo da Rocinha? Que sumiu, a gente não existia mais a UPP, e se existisse também, eu tenho uma dificuldade de logística, né, e aí de filmagem, então a gente recriou em 3D
ao PP, onde ele foi... Ao PP e a outros prédios ali da Rocinha, onde ele foi torturado. Que loucura, cara. Fiz o Doc do Belo também, agora. Também o Jorge? Jorjão, meu irmão. E o Zé Júnior, né? Zé Júnior era quem tocava, o Jorjão era o diretor. E o Gustavo Gomes também. E você... Não, então, a gente fez umas cenas de dramatização. Dentro do Doc é mais amplo, então, mas tem algumas cenas, umas 6 cenas, onde ele revisita, como se ele fosse espectador de fatos que se passaram na vida dele. Ele se vê. Ele se vê jovem e tal. Assim. Sim. E e tem um teatro também, que ele é tudo em 3D. Se você olhar o teatro, você não acredita que é... A tua obra... eu queria também ouvir um pouquinho, a gente vai voltar ainda, não vou esquecer, não vou deixar de falar das caixas, não. Eu queria saber como é que foi trabalhar com Range, como é que... em que momento e como é que vocês bateram bola? Então, assim, o Range era essa referência, né? Mas eu fui trabalhar na Manchete também. Foi complexo, assim. Complexo não, não foi exatamente fácil no começo, mas assim, eu queria que meu pai falasse, pô, pai, fala lá com o Rubens Furtado, fala lá com o Rubens, não tem uma coisa para a Manchete e tal. Meu pai, vou falar e tal, eu não falava e tudo, mas aí eu dei um jeito, mas eu conhecia o Rubens também, da Tupi, aí falei com ele, aí, vamos ver, o Arlindo vai te entrevistar, mas não garanto nada, não. Aí o Arlindo me entrevistou e eu curti. Aí nessa época, o Ranch era uma referência para mim. E eu procurei ele, liguei para ele, não conhecia, mas liguei para ele, ele atendeu. Ele é muito generoso. Ele chegava, eu fazia as vinhetas na Manchete, ligava para ele e falava, o que você achou disso? Aí ele falava, você podia ter feito assim, assim. Ele fazia uma tutoria de uma concorrente, entendeu? É muito generoso. Que legal, cara. Que desprendimento, né? Generosidade e desprendimento absolutos, né? Aí, mas eu tive logo esse convite para o jornalismo que tinha uma relação com ele, mas não era muito... No dia a dia não tinha. Então, a gente trabalhava no mesmo prédio, eu ia, visitava ele e tudo, mas assim, não é que tivesse... algumas coisas mais... Tipo... coisas para o Jornal Nacional na época. Aí a gente discutia e tal, a palavra dele era muito importante, mas ele não era meu chefe, meu chefe era o chefe de jornalismo, era os chefes de jornalismo da época ali, né? Sim. Que ficou, e meu chefe direto durante mais tempo foi o Schroeder mesmo. Perfeito. Vamos cair no que você queria contar para todo mundo. Mas vai você. Não, eu tô falando ao contrário. Pode ir você aqui. Porque é muito legal. Essa história das caixas e tudo mais é muito bacana, porque você internacionalizou uma coisa que você fez aqui dentro também, e aí também tem a ver com construção, tem a ver com gestão. Conta um pouquinho, não vou nem... Tá bom. As caixas mágicas que ambientam a... mas nem todo mundo gostou, né? Porque muita gente falou assim, por causa de você ninguém mais viaja. Todo mundo fica aqui no Brasil, nos eventos. Acontece, né? Mas aí não é culpa tua, a culpa é de suprimentos, né? Gente... Não, é porque você criou uma solução que atende sem ter que viajar, então é isso. Enfim, mas o que acontece é o seguinte, na Copa de 18, a gente conseguiu uma posição... Na verdade... Tem um pré-caixa aí que é muito importante também, que é 2016, Rio 2016, que foi o seguinte, que a encomenda era a gente colocar uns containers no meio do Parque Olímpico. Aí falou, dá uma cenografadinha num container lá para não ficar muito feio, mas ia ser um container. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu não sei como eu consegui convencer o pessoal. Aí deu trabalho, mas consegui convencer eles, aí a gente fez um prédio. Foi lindo. Um prédio que assim, arquitetonicamente não devia tanto para as arenas que estavam em volta. Era bonito como as arenas estavam em volta. As pessoas tiravam foto com o prédio atrás da Globo, assim, super bacana isso. Eu fiquei muito feliz. E aí E como que foi isso? Assim, bom, falei, não, tem que ser uma coisa assim e tal. A gente fazia simulações e tudo, mas aí como que você vai fazer? O processo também foi legal, se você visse e tal. Como que você vai fazer? Agora conseguimos convencer eles a fazer um prédio. Agora, o que a gente vai fazer?
Aí eu estava conversando com o Rodolfo Xavier, né, que trabalhava comigo, trabalhava comigo nessa época. Aí a gente pensou, bom, você pensa primeiro uma caixa, né? Mas Olimpíada é movimento, né? Então a gente torceu a caixa. Então o prédio era uma coisa assim, fazia uma coisa assim, torcida, né? E que é o movimento ali do esporte, movimento. E foi muito legal. A gente fez complementação virtual nas transmissões, mas era um prédio bonito que as pessoas tiravam foto na frente e ia todo mundo visitar. Embaixo era o estúdio do Sport TV e em cima da Globo. Foi muito bom, muito legal esse trabalho. Aí, a gente saindo acabou, todo mundo feliz, um recall enorme. A gente começou a fazer a reunião da Copa. Aí o Roberto Marinho Neto era o responsável, estava à frente do esporte nessa época. E saindo da primeira reunião de Copa, mas primeiro assim, sem falar nada e tudo, aí ele fala assim, Alex, para a Copa eu quero uma coisa muito mais barata e muito mais bacana. Eu falei, caramba, que isso? E a gente conseguiu uma posição bacana lá na Rússia, em frente na Praça Vermelha, assim, um visual super lindo, assim. E perfeito. Só que eram 20 metros quadrados, era muito pequeno, assim, metade dessa... Não, quase 2/3 dessa sala, assim. Muito pequeno. E aí, você não vai botar um negocinho desse tamanho. Aí a gente criou um jeito de ampliar aquilo virtualmente, né? O que a gente chamou de caixa mágica. Mas isso era muito louco. Aí virou o modelo de apresentação dos outros. Mas essa é mais desafiadora. O que é a caixa mágica? Eu tinha 2 paredes com painéis de LED e que eu distorcia a imagem real dentro delas para parecer que não eram paredes, que era uma coisa assim. Então, você transformava 4 metros, sei lá, uns 30 graus de visão em 180, entendeu? E isso no computador. Só que qual é o desafio daquilo? É que pensa em 3 partes, né? Como se a gente dividisse em 3 partes aqui. Você está vendo essa televisão, você está vendo 3 partes. A parte do meio é real. A parte da esquerda e da direita, as partes da esquerda e da direita são virtuais. Como que você junta o real com o virtual? Porque tem um tempo de processamento de 3 a 8 frames, depende do caso. Naquele ali, eu acho que eram 5 frames, eu não me lembro direito. Frames, quadro por segundo, né? Então, se tem uma pessoa passando lá atrás, ele ia dar um pulinho, né? Aí a gente botou uma coluninha cenográfica para você não perceber quando passasse. Mal comparando, é aquilo do pano de fundo que a gente coloca quando vai fazer as transmissões num zoom da vida. É isso, quando passa alguém, dá aquela distorcida, ou se a gente se mistura muito, corre o risco de perceberem que é porque assim, não, é porque aqui, assim, ele está aqui. Dá para ver minha mão? Dá, claro. Aqui ele está. Vai passando uma pessoa aqui. Aqui ele está uma imagem atrasada. Então, quando ele chegar aqui na que é real, ele vai dar um pulo, pum, porque ele já está na frente. Perfeito. Aqui essa imagem é mais atrasada. Então, a gente conseguiu disfarçar isso. Só que aí eu estava lá na Rússia, isso ainda, a equipe estava lá, todo mundo e tudo. Aí eu estava lá na Rússia, aí eu fui na loja da FIFA, aí eu queria comprar uma mochila vermelha que eu achei bonitinha, assim, sabe, com a Copa, aquele símbolo da Copa. Vou guardar isso aqui, lembra? Faltava 2 dias para ir para o ar. Aí, quando eu fui pagar, assim, eu falei assim, eu vou comprar essa mochila, se esse negócio não der certo, eu vou ficar olhando para essa mochila pro resto da vida, vou ficar lembrando que não deu certo. Aí eu voltei para lá e falei assim, quem foi o louco que foi acreditar em mim? Isso não pode dar certo, isso é muito doido. A gente já tinha testado, retestado, a gente construiu uma maquete em tamanho real no Projac, mas mesmo assim eu achava assim, cara, isso tem tudo para dar errado. Deu super certo, virou modelo de apresentação da Globo. Aí, e até agora, a próxima eu não sei como é que vai ser, mas dos Estados Unidos, mas que eu não estou envolvido. Mas essa de até Paris, França, Olimpíada de Paris, foi assim. O que aconteceu? Japão, pandemia.
Aí você, mesmo com o adiamento das Olimpíadas, a gente continuou com restrições, né? 2021. Então tinha que ir o mínimo de gente possível para lá. E aí sim, a gente complementou a Caixa Mágica com o terceiro painel ao vivo, painel também. Então, a primeira era mais desafiadora, porque eu misturava duas imagens virtuais com uma real para 70 milhões de pessoas assistindo ao vivo. A segunda, os 3 painéis as imagens eram todas virtuais, né? Não é simplesmente você botar a gente tinha 3 câmeras no Japão, captava e mandava em tempo real para cá. Aí a gente botava nos painéis. Mas isso tudo, parece que assim, você bota a imagem lá. Não, você tem que distorcer a imagem para criar a sensação de tridimensionalidade. E isso funciona muito bem. E ambienta. Claro que a Globo sempre falou que estava em Curicica, que não estava em Tóquio ou em Paris, mas quando você está assistindo, você se envolve como se estivesse lá. Então, virou esse modelo de apresentação. Foi patenteado. Aí... Patenteado pela Globo ou com a tua? A patente tem que ser minha. Aí eu vendi por $1 para a Globo. Entendi. Mas tá certo, que eu estava fazendo para a Globo. Você fez para a Globo. Mas, enfim, foi um desafio. Esse da Copa da Rússia, eu acho que deve ter sido o maior desafio da minha vida ali, né? Aí eu ficava pensando, quem é o louco que acreditou em mim, que me deu dinheiro para fazer essas coisas aqui? O louco que acreditou em você cresceu mais ainda na organização, né? Aquele louco de 18 que disse para você tá onde agora? Onde ele está? A posição que ele está ocupando. Então, nem tão louco e você muito menos, né? Ele acreditou na coisa certa. Me conta uma coisa, falar em Curicica e realidade, inteligência artificial, qual é a tua visão sobre como é que ela impacta ou pode impactar a tua área específica e quais são os benefícios que a gente pode ter? Em vez de ficar falando só mal dela, o que dá para a gente apreender de positivo? Então, assim, onde vai chegar, eu, como todo mundo, só posso especular, não sei. Mas vou ficar no âmbito da criação de imagens e tudo. Assim, eu acho a gente usa bastante já. Assim, não dá, eu não consigo fazer quer dizer, eu consegui até fazer um trabalho que é inteiro em inteligência artificial, eu consegui fazer porque geralmente ela não te entrega a consistência necessária. Você não consegue retratar. Você pede uma coisa, vem mais ou menos aquilo. Isso em todas. Eu estou generalizando, mas assim, os resultados são realmente impactantes pra caramba. Eu acho que a gente usa bastante para concepts, para a gente raciocinar, para a gente gerar caminhos, entendeu? Mas na hora de finalizar, a gente usa pouca coisa, usa uma textura ou outra e tal, mas constrói de verdade mesmo. Eu acho que a gente está usando para caramba do que é possível usar mesmo, e acho que não adianta ficar, como você diz, não, é uma coisa que não adianta eu chegar e ser contra, simplesmente ser contra, porque não é isso que vai fazer parar. Mas eu também não sou contra, eu sou a favor. Assim, acho que te dá a oportunidade de fazer coisas que antes você não conseguia. E você pode dedicar mais tempo a fazer coisas que são realmente o diferencial, entendeu? Então, eu acho que você tem que usar como uma ferramenta para te possibilitar deixar mais tempo para criação, para criatividade, para imaginação. Genial. Falando em criatividade, a gente está chegando ao fim do nosso papo, mas eu queria saber de você o seguinte. Primeiro, quando é que a gente vai ver esses teus produtos novos? Então, o que você pode antecipar alguma coisa do The Voice que você está fazendo? O filme do Zelito e do Marcos Palmeira, você falou um pouquinho. Esmiuça um pouquinho mais qual é a tua contribuição, né, nesse filme. Então, eu queria até ter feito mais coisas, mas a gente fez uma cena, porque assim, entrei pelo menos a gente conseguiu ajudar eles resolvendo essa cena, que é um incêndio numa casa e tem os takes do incêndio. A gente gravou lá no estúdio da Surreal. Onde fica? O teu estúdio é onde? No Rio? É no Rio, fica no Rio de Janeiro. Então, a gente gravou a cena do incêndio lá, que foi muito desafiadora, e só tinha fogo, tinha uma tocha,
tochas de verdade, o resto tudo era fogo virtual, casa virtual, floresta virtual, tudo virtual. Então, o que a gente está fazendo agora, quer dizer, o The Voice, eu acho que é 2 de outubro, se não me engano. Eu não sou muito bom de prestar atenção em datas, não. Mas acho que é 2 de outubro, mas é outubro, né, que vai estar no ar. Bom, e tem bastante coisa aí também para vir aí também. No The Voice, o que? Abertura? Não, só o... não, a gente está fazendo os gráficos, né, de informação, tarde, tudo, mas isso daí vem do formato já, que é um formato comprado da ITV, e a gente mais adapta, não tem muita coisa a fazer, mas o que é a contribuição mais criativa são os fundos, os painéis temáticos, quando as pessoas estão cantando e tudo, a gente produziu os painéis temáticos, fazendo um trabalho com o meu amigo e sócio, coincidência nesse caso não tem a ver com o Césio Lima, que é um monstro, o maior diretor de fotografia de shows do Brasil, um dos melhores do mundo, um monstro. Césio Lima é meu sócio, quer dizer, ele, a LPL, que é a empresa dele também, são meus sócios na Surreal. E aí o Césio, a gente está conseguindo fazer o trabalho artístico junto, que assim, porque ele é responsável pela luz, junto com o Serginho, e aí a gente consegue fazer o trabalho de casar o visual que tem dentro do painel com a luz. Então fica uma coisa volumétrica, tridimensional, está sendo um prazer muito grande. Estamos com bastante parceria com o Boninho, aí, com outros produtos que ele está estudando, que certamente virão, que é outro amigo. E isso para quem pensava que ele fosse dar um tempo, né? Mas ele nunca disse que fosse. Justiça seja feita. Ele saiu fazendo comercial? Exatamente, ele nunca disse que fosse. Logo de cara ele saiu fazendo comercial. Você tem razão. Mas ele está efervescente. Então, é muito legal estar trabalhando com os amigos, assim, de uma maneira diferente, assim. Então, isso é uma coisa legal também dessa quarta fase da minha vida que eu considero, que eu tô, assim, você escolhe mais os trabalhos, né? Isso é legal, escolhe o que quer fazer. Então, uma coisa que eu ia falar, não falei, foi um prazer, eu queria fazer coisa para show também, então a gente fez o show do Rich, do conteúdo visual do show do Rich, que era um ídolo meu quando eu era jovem. Menina Veneno. Todos nós. E recentemente do Flávio Venturini, que é um monstro da música brasileira também, muito legal também, e enfim, e trabalhando com esses amigos aí de sempre e descobrindo novos amigos também. Está sendo muito prazeroso. Você é um novo amigo que a gente descobriu aqui, cara. Isso aí. Mas é isso. Mas é isso, então. Super dedicado a Surreal, a Mamute, cheio de trabalho. Vou sair daqui, vou lá no Ninho do Urubu agora ver um possível trabalho para o Flamengo também. Muito cuidado, muito carinho. Eu sou muito Flamengo. Todo cuidado é nenhum com o Flamengo. Olha, embala os caras bem, que o negócio tá bom. O negócio estamos indo. Estamos bem, então cuida melhor deles ainda. Então vamos ver se a gente consegue ajudar lá. Show de bola, show de bola. E é isso. Gente, vocês ouviram, conheceram, assistiram histórias de um cara que eu também conheci agora, me foi super bem indicado, e eu já sabia, obviamente, pela história, que seria muito legal a conversa. Alexandre Arrabal, gente legal pra caramba, eu te agradeço muito por participar do papo, cara. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Um abraço, irmão. Obrigado, Paulo.